Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo de esplendor, na treva oculta clarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velho e fiel nossa mente, a vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda a glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Boa noite com Deus. Essas são mensagens de Deus para a sua vida. Nessa noite, nós iremos meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo do 1 ao 17. Antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até a consumação. Durante a ceia, quando o diabo já havia insinuado no coração de Jesus o propósito de entregá-lo, Jesus sabia que o Pai tinha posto tudo nas suas mãos e que tinha saído de Deus e para Deus voltava. Levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e enrolou na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que tinha amarrado na cintura. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Não compreendeis o que faço agora. Tu compreenderás mais tarde. Pedro disse: Não, nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu: Não terás parte comigo se eu não te lavar os pés. Então Simão Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa senão lavar os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia que havia de entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Quando acabou de lavar os pés, vestiu de novo o manto, voltou a sentar-se e lhes disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque realmente eu sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Eu vos dei um exemplo, para que vós também façais como eu fiz. Eu vos afirmo, e esta é a verdade: não é o servidor maior que o seu patrão, nem o enviado maior do que aquele que envia. Já que sabeis isto, serei felizes se o praticardes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor começou a ceia da instituição da Eucaristia, lavando os pés dos seus apóstolos. Esse episódio tem uma ligação muito íntima com a Eucaristia.
Lavar os pés é uma coisa própria dos escravos. Somente um escravo lava os pés um dos outros. Nenhum homem livre faz isso. Nem mesmo um discípulo lava os pés do seu mestre. O discípulo servia-o em tudo, mas não lhe lavava os pés. Este era um gesto dos escravos. Veja ao ponto que Jesus levou. Ele levou até o extremo para que, diante de todas as discussões dos apóstolos sobre quem seria o maior ou menor, sobre quem teria o primeiro ou o segundo lugar em seu reino, Jesus, naquela última ceia, começou assumindo a posição de escravo, ensinando que nós devemos servir. Foi isso que espantou Pedro e os demais apóstolos. Jesus toma uma bacia, uma jarra de água, toalhas e se põe a lavar os pés dos seus apóstolos. Um escândalo para os homens daquele tempo. Ele assume a posição de um escravo. Ele se esvazia de toda a sua condição divina para se fazer o menor entre os homens. E na sua pequenez, ele santifica o homem. Ele nos mostra que o caminho da santificação é o caminho da humilhação, é o caminho do serviço, é o caminho da entrega, é de viver para o outro. Não era isso que o escravo vivia? E por isso que nesta atitude ele se esconde humildemente na espécie do pão. É a aparência de pão, mas é o corpo do Senhor. É a aparência de vinho, mas é o sangue do Senhor. Ele nos serve para nos alimentar para a vida eterna. A finalidade de Jesus é nos levar para o céu. Esse é o desejo de Jesus. Meus irmãos, Jesus queria dizer que havia tomado a mais absoluta posição de serviço, de servir. Seus discípulos o chamavam de Senhor e Mestre. E devia mesmo fazê-lo porque ele o é. Logo, se o Senhor e o Mestre tinham tomado a posição de escravo, lavando-lhe os pés, é porque queria que ele fizesse o mesmo. Nós somos chamados a servir por amor a Jesus, em todas as condições, em todas as possibilidades do nosso dia, do nosso amanhecer até ao encerrar do dia. Devemos nos colocar na posição de servir. Servir com um coração grato. Que cada um assuma a posição de escravo, meus irmãos, diante do seu irmão. E seja como escravo de seu irmão. Isso é básico para nós dentro do cristianismo. Não fomos feitos para viver em meio às flores, às glórias deste mundo. O verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, não está em meio, envolto às glórias, mas ele está envolto em meio aos pequeninos, entre aqueles que ninguém quer estar porque não tem privilégio nenhum. No tempo de hoje, Jesus estaria no meio daqueles que estão nas favelas, passando necessidade, necessidade física e necessidade espiritual. Às vezes não tem acesso à mínima catequese, o mínimo encontro com Jesus. Jesus está naqueles que estão acamados nos hospitais, os moribundos, que já estão desenganados pelos médicos. Jesus está na casa da família simples, que vê que o maior valor da sua vida não é a sua riqueza, mas sim a sua família, pois foi dado como um dom de Deus para nós. Ela é o melhor que nós temos neste mundo. É ela que nos aponta ao céu, nos direciona para Deus. É ela que nos impulsiona quando bem vivida, quando se configura realmente como a família de Nazaré. Meus irmãos, e nós viemos para servir, que não façamos dos nossos irmãos, que não façamos da nossa mãe, ou do nosso pai, ou do nosso irmão, da nossa irmã, ou do nosso tio, avô, os nossos escravos para nos servir.
queremos sempre ser servidos e nunca nos colocamos na posição de servir. Mas isso é muito básico no cristianismo, como o padre já disse. Meus irmãos, para que possamos aprender a nos despir de nós mesmos e nos libertar de todo o egoísmo, de toda a vaidade, de toda a presunção, possamos assumir nossa posição diante de Deus com os nossos irmãos. Perante a eles nós nos humilhamos para que Cristo cresça, que eu diminua para que Cristo cresça, para que possamos também lavar-lhes os pés, porque essa é a nossa posição. Eu vos dei um exemplo para que vós também façais como eu fiz. Peçamos ajuda da bem-aventurada Virgem Maria a sermos os escravos da vinha do Senhor e levar ao máximo de almas para Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, apresenta o vosso copo de água ou o objeto que você queira que seja abençoado. A vossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe esta água, esses objetos de devoção, para que esses objetos sejam sinais da presença do Senhor e possa curar o corpo e a alma. Dai, Senhor, aos vossos filhos o descanso e o repouso e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa palavra foi uma palavra de bênção, o ato de servir é compartilhar os bens de Deus aos outros. Multiplique. Coloque lá no seu WhatsApp, nos grupos das famílias. Coloque no Instagram, no Facebook. E também ali se inscreva no canal. Participa desta grande evangelização. Essas mensagens da noite, o Boa Noite com Deus, tem sido uma bênção na vida de tantos homens e mulheres de Deus. Oremos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Boa noite com Deus, até amanhã.